Por que eu pedi a Larissa que nós cantássemos essa música? Abra sua Bíblia em Números capítulo 27, que você vai ver essa música, essa letra aqui, e depois João no capítulo 10, porque Yeshua olha a multidão e vê que a multidão não tem pastor, não tem homem suficiente para poder cuidar do rebanho. É essa a história. E essa música e esse texto é muito interessante porque a cooperação do profeta, do verdadeiro profeta, porque nós vamos lidar hoje com o falso profeta. Então, toda a Paraxá Balaque e a Paraxá Finéias dessa semana trata-se do falso profeta. Então, essa é uma situação muito grave, gravíssima na Bíblia. Grave, gravíssima. Nós vamos começar falando sobre ela, mas não aqui. Então, nós precisamos entender que Moisés aqui, em cooperação total, o profeta de Adonai, com Adonai, ele pede um substituto para ele. Na sua humildade, ele sabia que era Josué, que já andava com ele e estava presente o tempo todo, e o nome Josué e Yehoshua significa Yah salvará. Não é verdade? Então, Moisés sabia, mas ele vai clamar ao Eterno. Quando é que nós colocamos melodia nesta palavra? Abriu aí? Abriu? Então disse Moisés ao Eterno: possa o Eterno, Elohim dos espíritos de toda a carne, pôr um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Eterno não seja como ovelhas sem pastor. Então disse o Eterno a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar, o sumo sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos de todos. Então tem mandamento aqui para Josué. Tem mandamento aqui para Josué. Então, põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Porque um rebanho sem pastor é terrível demais, né? Aí você vai ver aqui no versículo 23, que Moisés então, 22, fez Moisés como o Eterno ordenara, tomou a Josué, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Então impôs as mãos sobre ele e lhe deu mandamentos, como o Eterno ordenara por meio de Moisés, como o Eterno havia falado. O restante do texto está em João capítulo 10. Por que nós colocamos melodia nessa palavra? Para levar lá para o Nordeste. Irmãos, porque nós vamos falar de falso profeta. Nós vamos lidar com a questão grave, gravíssima. No Nordeste, quando você chega numa congregação, você recebe tanta profecia, que eles chegam a te molhar de saliva. Tanta profecia. É uma coisa terrível. Então, quando colocamos essa melodia nessa música, é para que Adonai tivesse misericórdia do nosso povo nordestino. E ali levasse pastores, homens, para apacentar o rebanho, justos pastores, que cuidem de suas ovelhas. Justos pastores. Então, não é o que nós estamos vendo hoje. Isso foi há mais de 10 anos atrás. Mais de 10 anos atrás, eu acho. Hoje está muito pior. Hoje é terrivelmente pior. Porque tem que produzir crentes como se produz uma indústria, produzindo papéis, produzindo copos, produzindo tudo, rapidamente. Vocês sabem que não é assim. Não funciona assim. Só o Eterno pode falar ao coração do homem e o homem se humilhar
e ouvir Adonai. Nós somos apenas servos. Mas o mais bonito aqui no texto é a cooperação do profeta com o Eterno. Há uma harmonia perfeita entre o homem verdadeiro de Adonai com os céus. O homem verdadeiro, não o falso. O verdadeiro com os céus. É isso que vai acontecer na paraxá de hoje. Vai lá comigo, por favor. Números capítulo 25. A paraxá começa aqui no capítulo 25 com uma prostituição coletiva. Com uma prostituição coletiva construída pelo mau caráter do falso profeta. Construída pelo mau caráter do falso profeta. Balaão. Olha aqui para você ver. Enquanto Israel se demorava em Sitim, vou começar aqui, porque a paraxá começa no versículo 10. Mas para você entender o que a pastora Sandra vai falar, eu preciso começar no versículo 1. Enquanto Israel se demorava em Sitim, na porta para entrar na terra prometida, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Essas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comia e se prostrava diante deles. Prostituição coletiva. Juntando Israel a Baal-peor, a ira do Eterno se acendeu contra Israel. Disse o Eterno a Moisés: toma todos os cabeças do povo, todos os que são cabeças dessa desordem. Todos. E enforca-os ao Eterno ao ar livre, e o ardor da ira do Eterno se retirará de Israel. Olhem outra tradução aqui, o versículo 4. O versículo 4 aqui está falando que enforca-os. Eu vou te mostrar uma linguagem muito mais pesada com a questão da prostituição, que começa por aquele que ensina porque é falso, ou porque é aquele que induz, aquele que traz uma mensagem que não veio de Adonai. Olha o versículo 4. Aqui está dizendo: enforca-os ao Eterno. Nessa tradução diz assim: Adonai diz a Moisés: toma todos os cabeças do povo, empala-os diante de Adonai contra o sol. Você sabe o que é empalar? É atravessar no corpo do ser humano uma madeira que penetra pelo ânus e deixa nele até que ele morra. Diferente da nossa tradução, não é? De tamanha é a ordem de Adonai para corrigir o problema. Adonai tornará a enviar flama de narina contra Israel. Adonai irritado, com as narinas inflamadas contra Israel. Assim Moisés disse aos juízes de Israel, versículo 5: cada um mate aquele dos seus homens que aderiram a Baal-peor. Então chegou um homem dos filhos de Israel e trouxe aos seus irmãos uma midianita. Perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto todo o povo chorava, aqueles que estavam arrependidos, que eram muitos também, chorando, diante da tenda da congregação, vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação, tomou uma lança, seguiu o israelita até a tenda, e lá trespassou-os pelo ventre ao homem israelita e à mulher. E cessou a praga que feria os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Olha quanta gente já havia morrido por causa de uma prostituição coletiva. Nossos dias, nós estamos à beira de tudo isso aí. Adonai vai reagir. E vai reagir com força, porque ele diz que não faltará homem que ministrará diante dele. Não faltará. Não faltará. Homem de verdade. O homem de verdade é aquele que obedece mandamento.
Esse é um homem de verdade. É o conselho que Davi dá a Salomão antes dele iniciar o ministério dele, Davi já morrendo, e aconselha Salomão. Aqui você vê que Josué é empossado, porém imponha sobre ele as tuas mãos e dele mandamentos. Não existe homem perante o Eterno, estou me referindo a todos, que não conheça mandamento e não tenha mandamento. Não terá lugar e nem parte com Adonai. Então você vai ver aqui, então disse o Eterno a Moisés, Finéias, quem é Finéias? Ele é nomeado na genealogia do Êxodo 6:25. Quem é ele? Ele é um dos cabeças e pais de Levi por seus clãs, que está dizendo em Êxodo, capítulo 6, versículos 25. Eleazar, filho de Arão, toma uma das filhas de Putiel para si como mulher. Ela gera para ele Finéias, Pinhas. Finéias. Eis as cabeças dos pais dos Levi por seus clãs. Finéias, o seu nome de origem é egípcia, que significa o negro. O negro. A genealogia é acompanhada por uma dupla cláusula estabelecida por Adonai. Ele, Arão com Moisés, que dá destaque à legitimidade que você vai ver aqui agora, a Finéias e os representantes da casa de Levi. A legitimidade. É legítimo ou não é? Ou é falso? É legítimo ou é falso? Você conhece isso muito bem. Não precisa eu entrar nesses detalhes com você. Olha aqui no versículo 11. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi tomado de zelo por mim no meio deles. Por isso, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Finéias aqui livra todo Israel, um só homem. Ele mata o casal. Aí você diz, pastora Sandra, que coisa violenta. É violento, Adonai, quando você e eu transgredimos coisas graves, nos unimos a outros deuses e vamos ainda debochar de outros, porque aqui foi um deboche com aqueles os quais estavam prostrados chorando por causa da prostituição coletiva. Então, você veja aqui, portanto diz-lhe, dou-lhe a minha aliança de paz. Que aliança é essa? É a aliança com a casa de Levi. Dou-lhe a minha aliança de paz. Aliança com a casa de Levi. Você encontra lá em Ageu, acho que é Ageu, que ele diz, dou-lhe aliança de paz. Acho que é Ageu, né? Achei para mim, Léo, faz favor. E então ele diz assim, ele e a sua semente depois dele terá aliança do sacerdócio perpétuo. O sacerdócio, ouçam bem os homens, abram seus corações, seus ouvidos, o sacerdócio é perpétuo. Não faltará homem que ministre diante de mim. Homem que obedeça a mandamento. Guarde isso. O sacerdócio perpétuo, porque foi zeloso pela honra de seu Elohim e fez propiciação pelos filhos de Israel. A recompensa é a fidelidade de Finéias a Hashem. Então ele tem uma recompensa. Aí você vai ver aqui, que o nome da israelita que foi morta com a midianita, o nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. Então Israel se une com os midianitas e Adonai se levanta com muita ira. Você vai ver que a localidade de Sitim, onde eles estão, são nas estepes de Moabe, uma planície irrigada de riachos e favorável à pastagem do rebanho. A leste do Jordão e ao norte do Mar Morto, bem ao sul do território de Israel. É ali, na entrada da terra prometida, que os filhos de Israel se unem a Baal
Peor, a um Deus estrangeiro que não é Elohim único de Israel. Você vê que eles se prosternam diante do Elohim delas. Olha aqui, versículo 2. Estas, na nossa tradução, convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comia e se prostrava diante deles. Prostrar significa o mesmo que prostrar-se, abater-se, deitar-se por terra, render-se diante do inimigo. Isso que significa. O desvio de conduta do povo levou parte do povo a curvar-se até ao chão, humilhando-se diante de um ídolo. Humilhando-se diante de um ídolo que não fala, que não vê, que não ouve, que não pode te ajudar em nada. O povo se prostra até o chão. Isso eram os filhos de Israel. Israel se une a Baal Peor. A narina de Adonai se inflama. O culto desse Deus era orgíaco, regado com certeza com bebida e muito sexo. Orgíaco é isso, regado de bebida e muito sexo. Na Bíblia encontramos o eco dessas práticas a propósito dos sacerdotes de Baal no tempo do rei Acabe. Vamos lá. Números, 1 Reis. Nós vamos encontrar eco desta prática no período do rei Acabe. A mesma prática. É Ageu 2, né? Capítulo 18 de 1 Reis, você conhece de trás para frente, de frente para trás o texto. Mas temos que relembrar para nós mesmos, todos os dias e toda hora, esses detalhes que desagradam a Adonai e vai levar todo o povo à morte. Não pense que você vai livrar sua filhinha, seu filhinho, seu papai, sua mamãe, que não vai livrar. Não vai livrar ninguém. Quando a ira de Adonai se ergue contra uma atitude de uma conduta desonesta para com ele, sem intimidade com ele, sem harmonia com ele. Não tente harmonizar a sua face, apenas física. Vai para o médico, faz toda a harmonização. Hoje é moda. Hoje é moda harmonizar a face junto aos médicos cirurgiões. Eles fazem harmonia, não é? Harmonizar a face. Procura harmonizar-se com Adonai. Finés fez isso. Finés harmonizou-se com Adonai para toda a nação de Israel. E para todos nós, até os nossos dias. Que ele mantém ali, recebe como benefício o sacerdócio perpétuo. Isso é muito, muito sério. Então, veja no versículo 21, capítulo 18. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o eterno Elohim é Deus, seguiu. Mas se é Baal, seguiu. Porém, o povo não respondeu nada para o profeta Elias. Profeta de verdade. Profeta que enfrenta o povo. Não tem medo de morrer. Profeta de verdade. Por que cocheareis entre dois pensamentos? O povo nada responde para Elias. Cochear é claudicar, mancar, levemente, manquejar, capengar. O coração duvidoso precisa viver a experiência como aquela que Adonai levou Balaão a viver. O povo que capenga, que está quase caindo, está cocheando, está duvidoso se serve a Adonai, se serve a Baal, quem vai servir? Cuidado. Você vai cair no campo da experiência.
Você e eu vamos cair no campo da experiência colocado por Adonai. Ali vai ser provado o que está no coração do profeta, no seu e no meu coração. Ali vai ser provado. Então, o duvidoso precisa viver a experiência como aquela que Balaão viveu. Passar por uma coxia é uma passagem estreita como um corredor. Passar por uma coxia que os artistas adoram é passar por um corredor estreito, mas eu vou te mostrar isso agora mesmo na Bíblia. É num corredor estreito, bem estreito. É isso aí que Números capítulo 23 vai falar agora mesmo, 22. A passagem estreita vai nos mostrar que o profeta cocheava, profeta Balaão, profundamente, não Elias. Não Elias, Balaão. Sem equilíbrio. Será que ele estava sem equilíbrio porque ele tinha os pés diferentes um do outro? Será que era isso? Não. É porque ele é obreiro da fraude. Ele inventa coisas o tempo inteiro para fazer. Ele é obreiro da fraude. Não vai dar para eu explicar com detalhes como é a produção do obreiro da fraude, mas de tarde eu vou continuar. Ele coloca tropeços para o outro não seguir Adonai. Ele é o próprio Satanás. Vou falar baixinho. Ele é o próprio Satanás. Porque ele cria tropeços para que ele se aproxime de Adonai. Isso é Balaão. Isso é o falso profeta. Você vai ver. Vamos lá. Números, capítulo 22. Vamos voltar um pouquinho para nós entrarmos aqui em alguns detalhes que nós temos que ver para nós aprendermos, para nunca mais nós termos dúvidas sobre a conduta do falso profeta e de Balaão. Porque tem muita gente que ainda louva a atitude de Balaão, porque ele abençoa Israel. Ele abençoa Israel e disse profecias cósmicas, mas um anjo atrás dele dizendo, você vai falar o que eu te mandar. Depois de estar julgado por Adonai, ele vai morrer, porque o falso profeta tem que morrer. Ele tem que morrer. Ele é julgado, Balaão é julgado aqui. Vamos lá. Números capítulo 22, versículo 15. Olha aqui, vamos começar aqui. Balaque tornou a enviar outros príncipes. A segunda investida do rei de Moabe. Não é? Balaque. Olha só. Em maior números e mais honrados que os primeiros. Chefes mais numerosos, mais gloriosos que aqueles primeiros que ele enviou a Balaão para trazer Balaão para amaldiçoar Israel. Era esse o problema. Olha o versículo 16. Chegando a Balaão, disseram-lhe, assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim. Olha só, eles vêm até Balaão e lhe dizem, assim disse Balaque, não te interdites de vir a mim, não te proíbas de vir a mim. A vir a quem? A quem vai te honrar gloriosamente, te dando ouro, prata, dinheiro, 200 milhões de ovelhas, para você ter fazendas, gados, helicópteros, aviões. Alguém precisa disso para ter rebanho? Lá no Nordeste o povo está morrendo de fome da palavra de Adonai. Não tem pastor. Não te interdites, diz Balaque, a vir a mim, Balaão. Versículo 17. Olha aqui. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Portanto, vem, rogo-te, e amaldiçoa por mim este povo Israel. Vai então e amaldiçoa para mim este povo. Quando Balaque
repete a expressão. Eu vou ler em outra tradução. Olha aqui. Sim, eu te honrarei. Te honrarei muito. Falando para Balaão, eu te honrarei. Te honrarei muito. Quando ele usa essa expressão 2 vezes, te honrarei muito, o sentido é, fala-se nessa expressão de honorários de certas profissões. Quando ele repete a palavra te honrarei muito, está falando de certos honorários de algumas profissões. É a remuneração, é o pagamento por serviços prestados. Entende por que se tornou penoso para Balaão escolher servir a Adonai? O levita nem salário tem. O levita não tem salário não é assim, Léo? Foi penoso para Balaão escolher Adonai. Adonai quem tem que ser honrado não é Balaão. Não é ainda mais o falso profeta. Moisés foi honrado em todo o tempo e é até os nossos dias. Davi da mesma forma. Mas não as honras que Balaão está querendo aqui. Algumas profissões dão ao homem glória e estima. Ser pastor traz glória e estima. Estou levantando bem aqui para ficar mais alta. Glória e estima para a maioria deles. Olha só, que acompanham a virtude, a profissão do homem, da glória e estima, que acompanha a virtude e o talento da pessoa. Seu procedimento lhe granjeou honras e aplausos, distinção, consideração pelo povo, do povo para com ele, porque grande ele é, não é assim? Então, ele ocupa um lugar de honra, lugar de destaque, reservado para uma pessoa que você quer distinguir. Você separa um lugar de honra. Vamos aprender com Yeshua o que é isso aqui. Vamos lá. João, capítulo 5, que é o caso de Balaão. João e de muitos que só trabalham por honra, estima, granjear aplausos. Eu me retirei certa vez de uma assembleia maior que essa, 4 vezes mais, fui embora, me retirei, não fiquei naquele lugar, porque eu não ia compartilhar com a idolatria a homens comuns. Levantava-se a Bíblia, o auditório inteiro para cima, ovacionando aquele homem. É assim mesmo. Olha o que Yeshua diz aqui no capítulo, João capítulo 5, versículo 44. Leia comigo. Como podereis aderir? Como podereis crer? Recebendo glórias uns dos outros, igual Balaão queria receber, igual as pessoas estão acostumadas a dar. O servo de Adonai tem que diminuir e não crescer, diz João Batista. Eu diminuo para que ele cresça. Quem vem crescendo atrás dele? Yeshua. Tem muita coisa falsa por aí, não tem? Tem muita coisa falsa. Recebendo glórias uns dos outros, não vos esforçando por obter a glória que vem do único Elohim, e que não buscais a glória que vem de Elohim, o único. Como podereis aderir? Como podereis crer? Aderir é ter fé. Como podereis ter fé se você está ocupado com honras e glórias para você? Ou para a sua congregação, ou para a sua casa, ou para o seu filho, ou para quem quer que seja, não é? Adonai, a sua Torá, é que eu preciso aderir aos seus enviados. É o que eu e você precisamos aderir. Não creais que eu vos acusarei. Olha aqui, olha Yeshua, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem esperais. Quem vos acusa é Moisés, é Torá. É isso que ele está dizendo.
O cântico de Moisés, escrito para testificar contra aqueles que são infiéis à Torá e buscam glória para si mesmo. Vai lá, Deuteronômio. Deixa aqui que nós vamos voltar aqui. Deixa aqui. Para encerrar aqui. Não creais que eu vou vos acusar, diz Yeshua. Olha aqui Moisés agora. Capítulo 31 do livro do Deuteronômio. O último livro da Torá. Olha esse cântico de Moisés. A partir do versículo 19 até o versículo 30. Quem vai vos acusar, diz Yeshua, é Moisés, é Torá. Que vocês vivem para receber glórias uns dos outros. É isso que o seu rabino diz. E o meu rabino, não sou eu, não. Olha aqui o que Moisés fala. Agora escrevei para vós este cântico. Escreva você também, copia-o 200 vezes se precisar. Ensina aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca o canto, para que este cântico me sirva por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido este povo na terra, que com juramento eu prometi aos seus pais, terra que mana leite e mel, e quando tiverem comido, e se tiverem fartado e engordado, se tornarão a outros deuses e os servirão. Olha a prostituição que Moisés está denunciando aqui. Irritando-me, anulando-me a minha aliança, desfazendo a minha aliança que eu fiz com eles. E quando tiverem alcançado muitos males e angústia, este cântico dará testemunho contra eles, pois não será esquecido pelos seus descendentes. Eu conheço a sua imaginação, o que eles fazem hoje antes que os introduza na terra, que sob juramento lhes prometeu. Eles acham, quem lê isso aqui, acha que isso é para Israel. Isso é para mim, para você, para Israel, para todos nós. É para todos nós isso aqui, olha aqui. Ordenou o Eterno a Josué, filho de Num, esforça-te, anima-te, pois introduzirás os filhos de Israel na terra, que com juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Quando Moisés acabou de escrever todas as palavras da Torá, deu ordem aos levitas, que levavam a arca da aliança do Eterno, tomai este livro da Torá, ponde-se ao lado da arca da aliança do Eterno vosso Elohim, para que ali esteja por testemunha contra ti. Pois conheço a tua rebeldia, a tua dura cerviz. Se vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Eterno, quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos, os vossos oficiais, pois quero falar-lhes estas palavras, cantar este cântico contra eles, e tomar contra eles os céus e a terra por testemunhas. Pois sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que eu vos ordenei. Então este mal vos alcançará, que dia? Nos últimos dias. É hoje, é para agora. É para agora, vai alcançar o coração de todos nos últimos dias a corrupção contra Adonai. A corrupção. Ali, ó. Quando fizerdes mal aos olhos do Eterno, provocando a ira com a obra das vossas mãos. Com aquele interior do homem bem erguido, bem angustiante de elevado. Moisés proferiu essas palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Voltemos lá em João capítulo 5, que vamos terminar o que Yeshua estava ensinando. Olha aqui, João capítulo 5. Eu disse para vocês que nós voltaríamos lá, porque tem que haver uma harmonia perfeita entre Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Porque a maior catástrofe mundial não foi o dilúvio. Foi dividir a palavra de Adonai em Primeiro Testamento e Segundo Testamento.
Isso é a maior catástrofe. Divide-se a Bíblia quando não é. Isso não é verdade. Não. Hoje nós podemos contemplar a desarmonia que há e a sujeira que há. Olha agora, capítulo 5, o último versículo, que é o versículo 46. Se cresceis em Moisés, crereis também em mim, pois ele escreveu a meu respeito, diz Yeshua. Se vocês crerem em Moisés, vocês crerão em mim. Então já sabe que quem anda aí gritando pelo rabino Yeshua HaMashiach, e ele é mesmo, ele é o profeta, ele é o grande profeta, ele é o rei de Israel, ele é o Messias que voltará, tudo isso aí. Todas essas virtudes, todos esses títulos, todas essas honrarias estão sobre ele. Mas se você abandona a Torá, você não conheceu ainda o Mashiach. Não conheceu. Porque se cresceis em Moisés, crereis também em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Yeshua aqui está pensando nas passagens messiânicas da Torá. Quando ele fala isso aqui, ele está pensando nas passagens messiânicas que estão prescritas pela Torá. Como lá no capítulo, vou mostrar uma só, só uma, não, duas, vamos lá. Gênesis capítulo 22, versículo 16 a 18. Gênesis capítulo 22, você já sabe o que está em Gênesis capítulo 22? Não sabe? Versículo 16 e 17. Ali, Abraão vai levar seu filho para ser sacrificado por Adonai. Não é verdade? Olha o versículo 16 e 17. Não, o 15. Então o anjo do Eterno bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Eterno, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandemente. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Olha só, como a areia que está na praia do mar, a tua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. De quem que ele está falando aqui, senão de Yeshua? Passagens messiânicas. Agora eu quero ir lá em Gênesis 49. Anda um pouquinho. Olha só qual é a profecia aqui em Gênesis capítulo 49, versículo 10. É a bênção de Jacó sobre os seus filhos. Ele vai abençoar Judá. Olha aqui, Gênesis capítulo 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá. Olha só. Olha bem. O bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Olha só. Então você vai ver aqui que abençoo teus abençoadores. Adonai vai dizer: teu amaldiçoador eu maldigo. É o problema de Balaão com Balaque, não é? Aquilo que Adonai abençoou, agora Balaque quer amaldiçoar, que é Israel. Em ti serão benditas todas os clãs do terreno. Está lá em Gênesis 12 isso que eu estou falando. Aqui o ramo não se apartará de Judá, é o versículo 10. O ramo aqui, e nem o cetro de seus pés, até a vinda de Siló. A ele a obediência dos povos. De quem que ele está falando? A promessa é feita aqui, e a promessa que é feita aqui implica a permanência do reino de Judá e a dinastia de Davi. A promessa feita aqui implica na permanência do reino de Judá, de onde vem o Messias, e da dinastia de Davi, que
Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 15 e 16. O ramo que ele fala aqui, no hebraico, é shebet. São insígnias reais, que está na mão aqui, ó. O ramo não se arredará de Judá, não se apartará de Judá, nem o cetro dos seus pés, não é assim? Então são duas coisas, o ramo e o cajado. É o cajado na mão do líder e a palmatória na mão do professor. O cajado na mão do pastor, desculpem, e a palmatória na mão do professor, de quem ensina a Torá. Vocês conhecem o que é palmatória? Antigamente se usava. O aluno não aprendia, estendia a mão e toma palmatória. Não é assim? Então, a primeira palavra do versículo vai designar o cajado do pastor. No Levítico, capítulo 27, versículo 32, vai falar tudo que passar debaixo do cajado do pastor. Tudo que passar debaixo do cajado do pastor. O cetro de entre seus pés. Aonde que o rei se assenta? No seu trono. E ele vai segurar o quê? O cetro. Aonde ele põe o cetro? Como é que você fez? Aqui, ó, entre os pés. Ele vai segurar o cetro aqui. Sabe por quê? Primeiro, para que os pés dele não percam o equilíbrio. O rei coloca o cetro aqui, entre os seus pés, segura o cetro, para que ele não perca o equilíbrio como perdeu o falso profeta. O rei sentado no trono segura com força seu cetro na mão e entre os seus pés. O rei permanece com o cetro entre os pés como símbolo para ele mesmo de segurança. Não cochear entre dois pensamentos e perder o equilíbrio, ficar entre dois deuses. Eu sei que você diz, eu não tenho dois deuses, pastor. Lógico que tem. O primeiro Deus que você tem é você mesmo, que é o maior empecilho de Adonai agir no nosso coração, somos nós. Não aponte o dedo para nada, nem para ninguém, nem para sua mulher, nem para o seu marido, nem para o seu filho, que o maior problema somos nós mesmos. E manter o equilíbrio dos pés é ter a autoridade para usar a vara para corrigir, que o professor precisa usar a vara para corrigir. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Vamos lá. Precisa ver isso aqui. Precisa ver isso aqui. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Chegam lá que eu vou tomar só um pouquinho de água. Nós vamos voltar a Balaão, tá? 2 Samuel, capítulo 7. Olha aí, ó. Versículo 14. Eu lhe serei por pai, diz Adonai, e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Então você veja aqui que Adonai disse que a vara é para corrigir. Ele mesmo vai corrigir. Porque você vai ver o estreito que Balaão vai enfrentar e que todo falso profeta enfrentará, para que o seu coração seja exposto. Para que ele seja exposto. Fazendo assim, a função de legislador se manterá. Ou seja, ele tem um duplo poder, o rei. Ele tem um duplo poder de legislar, o legislativo e o executivo. Se ele fizer assim, manter o equilíbrio dos seus pés. Você veja que Gênesis 26, 5, em consequência de Abraão ter ouvido minha voz, ele guarda minha guarda, minhas ordens, minhas regras e minhas toratos. Guarda minha guarda.
No hebraico, a raiz guarda, minha guarda, é chamar. Chamar vai implicar em uma sentinela, alguém que vigia o tempo todo para não manchar o seu relacionamento com Adonai. Vigia o tempo inteiro. O tempo inteiro. Para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra. Todo mundo sabe de cor, gente. No meu coração, para eu não pecar contra ti. É o vigia. Você tem que vigiar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Guardando na sua memória palavras e experiências adquiridas com Ele. Às vezes que Ele te machucou. Às vezes que Adonai te machucou, te feriu, te colocou doente. Te tirou da escola, botou em casa porque você está desobediente. Você tem que saber o valor das coisas. Às vezes que Ele te corrigiu. Então você tem prazer essa coisa custosa com Adonai. Com Ele é custoso. Você não adquire relacionamento sem santidade. Não adquire. Não adquire. Você vai aprender, pôr na sua memória palavras e experiências. Então você vai vigiar o tempo inteiro. Fazendo assim, você mantém acesa a lâmpada. Fazendo assim, você mantém acesa a lâmpada. Se não for assim, não manterá acesa a lâmpada. Mas, se não aderis, quer permanecer duvidoso, como Balaão, porque não adere ao Pai. Você quer permanecer duvidoso como Balaão? Voltemos à Torá. Números, capítulo 22, versículo 18. Vamos lá ver esse falso profeta. Como é que ele age, como é que Adonai vai lidar com isso? Nós precisamos aprender, porque nos últimos dias virão muitos falsos profetas. Diz assim a palavra de Adonai. Estão aí. Olha o versículo 18. Respondeu Balaão aos servos de Balaque. Ainda que Balaque me desse a sua casa, ele não queria a honraria. Ele não queria de boca para fora que ele não queria honraria. Ele não queria de boca para fora, que ele vai mostrar agora mesmo que ele quer. Olha aqui. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia desobedecer à ordem do Eterno, meu Elohim, para fazer coisa pequena ou grande. Eu não desobedeceria. Olha o versículo 19. Agora eu rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Eterno me dirá. Em outra tradução diz assim, porque o Eterno continuará falando comigo. Olha a presunção desse falso profeta. Ele está errado e ele quer que Adonai continue falando com ele. Adonai está comigo. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Adonai está comigo. Ai, ai. Ele sempre está comigo. Vocês não ouvem isso sempre? A contradição se estabelece aqui no coração do profeta. A contradição com o versículo 18. Balaão deseja muito que Elohim lhe permita responder sim a Balaque. O apelo de Balaque. Mas o mais grave que ele faz, ele tenta inclinar o coração do Deus único aos seus desejos. Convencer o Deus único a fazer a vontade de um miserável homem. Quando se trata de questões espirituais, graves, gravíssimas. A contradição é uma incompatibilidade entre palavras e ações. Você diz amar, mas faz outra coisa. Isso é só em Balaão? Ou é comigo e com você? Eu digo e não cumpro. Salmo 50, ele fala bem assim, pensavas que era como tu. Lê aí. Pensavas que eu era como tu, o Salmo dá para achar. Pensas que eu sou como você? É isso que ele está falando. Repreendendo-nos. Balaão fala uma coisa e faz outra. Balaão fala uma coisa e faz outra, igualzinho a mim e a você. É o Salmo 50. Pode ler lá.
ele diz, não vou ler todo não, mas olha só. Do verso 20, ele diz assim: assentas-te a falar mal contra o teu irmão e falas mal contra o filho de tua mãe. Isto. Essas coisas têm feito e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te repreenderei e tudo porei à tua vista. Isso, trará tudo à luz, tanto coisa boa quanto a coisa má. Trará tudo à luz. É isso que ele está falando ali. Tudo porei diante dos teus olhos, como ele colocou diante dos olhos de Balaão. Por isso que ele vai passar por uma coxia. Porque é duvidoso entre servir a Adonai e servir a Baal. Assim que acontece conosco quando não apagamos a nossa personalidade íntima diante do apelo divino, quando não permitimos morrer nossa natureza carnal, nosso eu, nosso ego, nós fazemos a mesma coisa. Olha só, assim que acontece conosco, isso, vou devagarzinho, quando não apagamos nossa personalidade íntima, o nosso interior, os nossos desejos, a nossa vontade, para fazer a vontade de Adonai. Não apagamos nossa personalidade íntima diante do apelo que Adonai está fazendo. O apelo que ele está fazendo hoje, aqui, nesse momento, nessa hora. Agora. Porque nós não morremos na nossa natureza carnal. Balaão tinha certeza que Adonai continuava falando com ele. Vai continuar. Vai continuar falando com ele. Para impedi-lo definitivamente que ele continue sua aventura. Vai falar com ele, mas interditá-lo para sempre. Para ele não continuar com essa aventura de falso profeta. Ele não é profeta, ele é falso. Essa sua aventura, seu surpreendente romance. Seu surpreendente romance entre Adonai e Balaque. Não é um surpreendente romance? Eu gosto da minha mulher, mas eu gosto também de outra mulher. Que romance surpreendente. As mulheres fazem o mesmo. Eu gosto do meu marido, mas eu gosto de outro também. Que romance surpreendente. Que coisa mais feia. Esse é, sim, um empreendimento ousado de Balaão. Expondo-se, arriscando a vida, a boa sorte e a má sorte. Se nós continuarmos nesse romance, nós arriscamos a nossa vida, a boa sorte e a má sorte. Ele vive de intrigas. Balaão vive de intrigas. Hoje você vive de intrigas na internet. E a internet com você. Com seguidores. Yeshua não teve seguidores, diz o Leonardo Gama. Yeshua teve discípulos. Ele não teve seguidores. Aí você continua seguindo gente boba pela internet. E está cheio de seguidores. Ganhando dinheiro porque você clicou lá na internet. Você acha que esse negócio vai dar certo? Intriga é uma maquinação secreta para obter alguma vantagem ou para prejudicar alguém. Isso é intriga. Balaque vivia também de intrigas, pois encheu-se de presunção e desconfiança junto com Moabe, com o rei de Moabe, contra Israel. Não é intriga? Ele começou a desconfiar. Ele queria destruir de quem ele desconfia. Não é, tem diferença da gente? Tem diferença, me diz. Olha o versículo 20 aqui. Veio o Eterno a Balaão de noite. Adonai não continuou falando com o homem? Continuou. Vai com eles. Aí, E disse-lhe, visto que aqueles homens te vieram clamar, levanta-te e vai com eles. Mas fará somente o que eu te disser.
vai com eles. Adonai já estava entornando com esse falso profeta. Ele vai colocar esse falso profeta no lugar dele, para ele morrer. Falso profeta tem que morrer. Se ele não se arrepender e voltar-se para o Deus único. Parar de mentir e de falar o que Adonai não falou. Obreiro da fraude. Vai com eles, mas a palavra que eu te falar, tu a farás. O Eterno põe Balaão à prova. Continuou falando. Pôs à prova. Adonai trará à luz o que está no coração de Balaão. Pois a contradição se estabelece no coração. Eu estou em romance com dois. Com Adonai e com Balaque. Romance terrível, né? Adonai verificará as qualidades do profeta agora nessa prova. Surge então a experiência, imediatamente. Olha o versículo 21. Então Balaão se levantou de manhã, era o que ele mais queria, e seguiu com a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Balaão se levanta, vai albardar sua jumenta e vai partir com os chefes de Moabe. Mas olha lá o versículo 22. Mas a ira de Elohim se acendeu quando ele se foi. O anjo do Eterno postou-se no caminho para barrar-lhe a passagem. Ele ia caminhando, montado na jumenta, e 2 de seus moços com ele. Eu vou ler em outra tradução. A narina de Elohim se inflama. Sim, ele vai. Quem vai, Balaão? O mensageiro de Adonai se planta diante dele na estrada que ele estava indo com os chefes de Moabe. Mas se põe diante dele como Satanás, como Satã, como adversário, como contrário, não para sugerir o mal para Balaão, não, mas para que o que foi feito aos enviados de Balaque, para barrar-lhes o caminho e pôr à prova as reações de Balaão. É assim que ele faz. É assim que Adonai faz. Olha o versículo 23, que a jumenta vai ver o mensageiro e o homem não vê. A jumenta vai ver, mas ele não vê. Que profeta é esse? Que um animal irracional vai ver e o profeta não vê. Vamos lá? Versículo 23. Viu a jumenta o mensageiro, que estava no caminho, na estrada, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi-se pelo caminho. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Balaão golpeou a sua jumenta para desviá-la em direção à estrada. A conduta de Balaão é tão falha, igual a nossa mesmo, por causa da sua cegueira espiritual. Ele impede sua montaria de marchar direito e bate nela, reprovando a sua marcha. E a voz da consciência de Balaão que vai falar pela boca da jumenta. A garganta do bravo animal vai pronunciar palavras contra Balaão. Ninguém ficará espantado de ouvir, ele não ficará espantado de ouvir um animal falar a um profeta. Ninguém vai ficar como esse, como Balaão. Vamos continuar o texto. Olha o versículo 24. Mas o anjo do Eterno pôs-se numa passagem estreita. Aonde que é a passagem estreita? Coxia. Aqui, ó. Entre 2 vinhas, com paredes de ambos os lados. É essa estreiteza que Adonai vai nos fazer passar, para nós chorarmos e clamarmos por Ele, e pararmos de fazer bobagens. Os últimos dias estão chegando. O falso profeta está aí. Ele ainda não foi destruído e morto. Não.
Ele vai ser junto com a besta, diz o Apocalipse. Não é aí? Então o mensageiro de Adonai vai se plantar no barranco dos vinhedos, uma sebe de um lado, uma sebe de outro. Olha o versículo 25. A jumenta vai ver outra vez o mensageiro. Ó. Ela vê no versículo 23, não foi? Viu a jumenta, o mensageiro. Ela vai ver outra vez. Ó. Quando a jumenta viu o mensageiro, encostou-se contra uma das paredes, apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso ele tornou a espancá-la. Olha só. Olha o versículo agora 26. O mensageiro, quando o anjo do Eterno passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu, ela vê outra vez. Ela vai ver 3 vezes o mensageiro e o homem não vê. O falso profeta não vê, ele é cego. Ele é cego. Ele é cego. Ele não vê. Quando a jumenta viu o anjo do Eterno, versículo 27, deitou-se debaixo de Balaão. A ira de Balaão se acendeu e espancou a jumenta com o bordão. Então, o Eterno abriu a boca da jumenta. Ela vai falar o que está no coração e na consciência do profeta. Ela vai expor. Por que Balaão não vê o mensageiro? Porque ele é cego, espiritualmente. Agora me diz, um obreiro de fraude pode guiar outro cego? Aonde que eles vão cair? No buraco. É o que diz Yeshua, depois nós vamos lá. Você vai ver comigo que o profeta Sofonias irá nos responder com exatidão com essa questão da cegueira. Estamos tratando aqui de Balaão, o verdadeiro profeta. Mas seu ser está dividido num romance tremendo entre Adonai e Balaque. O ouro, a prata, as honras são seu peso. E a iluminação divina, a sua graça. Eu estou no período da graça. Eu não preciso de Torá. Eu sou iluminado. Vocês lembram da era do iluminismo? A experiência se desenvolve, mas Balaão deixa-se vencer pelos infortúnios que foram provocados por ele mesmo. Em consequência de suas dúvidas, incertezas, a quem ele escolheria? Balaque, com suas propostas de riquezas e glórias humanas? Ou ser servo de Elohim, o único, que não recebe glória? Humana não. Por que a jumenta vê o mensageiro e Balaão não vê? Por que a jumenta vê e Balaão não vê? Por causa do pecado. Vamos ver falar Sofonias. Vamos lá. Sofonias capítulo 1. Eu já estou encerrando. Só estou 5 minutos atrasado. Olha, Sofonias, vamos lá. Porque eu estou ensinando bem devagar. Sabe por quê, irmãos? Tem tanta gente que não entende isso. E aplaude Balaão. E aplaude o falso profeta. Está aplaudindo as coisas dos últimos dias. Está aplaudindo coisa dos últimos dias. Acharam Sofonias? Porque é o pecado que não permite que Balaão veja. Olha aqui. Vamos começar do versículo 1. Mas aqui, ó, antes de começar a ler, do versículo 14 ao versículo 18, está falando da grande vinda do Adão. O grande dia agora, nos nossos dias, da vinda do Mashiach. Ele está falando. Olha aqui, ó, olha o versículo 17, mas eu quero começar lá do primeiro. Olha aí. Olha aí. Angustiarei os homens, eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Eterno. Eles andarão como cegos. Os animais irracionais vão falar, porque Adonai vai fazer falar. Tirar da consciência e do coração humano e abrir a boca de um animal irracional. O homem cego é comparado a um animal irracional,
que não enxerga Adonai. A palavra do Eterno que veio a Sofonias, filho de Cuse, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Eterno. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar. Os ímpios terão apenas montões de ruínas quando eu exterminar os homens de sobre a face da terra, diz o Eterno. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de quem? De Baal Peor. De Baal Peor é o problema de Números, capítulo 25, versículo 1, da prostituição coletiva. E os nomes dos sacerdotes de ídolos juntamente com os sacerdotes. Os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu. E os que se inclinam ao Eterno e juram por ele. E também por Milcom. Tem um romance com Milcom aqui e com Adonai. Juram a Adonai e juram a Milcom, uma outra entidade e divindade. Olha aqui, ó. Os que deixam de seguir ao Eterno e os que não buscam o Eterno nem perguntam por ele. Cala-te diante do Eterno Elohim, porque o dia do Eterno está perto. Você que não quer nada com Adonai, você que está comigo na internet aprendendo, que não quer nada com Adonai. Você não deixa a sua cama num dia fresquinho para você sentar aqui, ó, e escrever, e olhar, e prescrutar a palavra. Cala-te diante do Eterno Elohim, porque o dia do Eterno está perto. Porque o Eterno preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Eterno, eu hei de castigar os príncipes e os filhos do rei e todos que se vestem de trajes estranhos. Castigarei também naquele dia todos que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Eterno, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam a prata são destruídos. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas. Castigarei os que estão tranquilos e satisfeitos, que são como o vinho deixado sobre a borra, que dizem no seu coração, o Eterno não faz bem e nem mal. Não influencia em nada. Eu não sou frio nem quente. Eu sou um morno. Os seus bens serão saqueados. As suas casas assoladas. O que eu disse no início? Ninguém ficará de pé. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não lhe beberão o vinho. O grande dia do Eterno está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Ouvi. Amargo será o clamor no dia do Eterno, o clamor do homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Angustiarei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Eterno. O seu sangue se derramará como pó e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Eterno. No fogo de seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e repentina, porque abandonaram Adonai. É hora de voltar. É hora de retornar, não é? É hora de retornar. É hora de retornar. Nós vamos acabar de ler de tarde, Números 22, versículo 28, 29 e 30, e terminarmos a paraxá à tarde. Agora nós vamos parar, que já avançamos 10 minutos,
e vocês estão com fome, e não haverá mais aprendizagem se continuarmos, né? Porque a barriga está roncando. Pai, eu quero te agradecer muito pela tua palavra, pelo alertar ao nosso coração da tua palavra e do dia de Adonai. Capacita cada um de nós que aqui estamos e os que não estão, para entendermos que nós procrastinamos e deixamos as coisas para fazer amanhã, porque o dia do Eterno ainda está longe. Não está. O teu profeta diz que não está. E nós iremos aderir à tua palavra, ao cântico de Moisés, para que nós venhamos aprender. Tenha misericórdia de cada um de nós. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.